O entrevistado de hoje é Rodrigo. Rodrigo, desde quando você começou a ser policial? Eita, desde há 9 anos atrás, certo? Já fazem um pouquinho menos. Há 8 anos atrás a gente entrou na Polícia Militar, era um sonho meu e graças a Deus ele me concedeu, né? A gente está desenvolvendo esse importante trabalho. Qual era o brinquedo na sua infância que você mais gostava? O brinquedo que eu mais gostava? Eita, na minha infância não tinha muito brinquedo como tem hoje não, pelo menos eu não tinha. E eu gostava dos brinquedos que eu mesmo fabricava. Então o que eu mais gostava era um carrinho de boi e eu com meu irmão na época, a gente construía o curral e aí passávamos a manhã inteira brincando. E às vezes na rua também. Qual era o seu sonho antes de ser policial? Eita, qual é o meu sonho? Eu tinha um sonho de ser veterinário, gostava demais de bicho. Mas aí a gente foi crescendo e foi aparecendo outras coisas e aí até a gente chegar a ser policial. Mas antes de ser policial a gente teve outras atividades, né? A gente desenvolveu outras profissões, né? Hoje a gente desenvolve só a profissão de policial militar. Qual é a sua brincadeira? Qual era a minha brincadeira? Gostava muito de jogar bola na rua. Depois de fazer a tarefa, depois de descansar um pouquinho à tarde e à noite a gente juntava a turma lá da rua e jogávamos bola até a mamãe aparecer na porta e dizer assim, tá na hora, e todo mundo entrava. O que te inspirou a ser policial e por quê? O que é que me inspirou a ser policial e por quê? Gostei da pergunta, cara. Olha só, cresci meu pai dizendo que tinha servido o exército e contava as histórias do exército e eu ficava encantado. Ficava sentado e observava ele contando aquele montão de história. E aí fui crescendo e disse, eu quero saber se essas histórias realmente vão acontecer comigo. E antes de ir para a polícia eu fui para o exército. E cheguei lá, não só pelo que meu pai me falava, que me encantou, né? Mas o que eu aprendi lá. E aí eu tive que sair do exército e aí comecei a estudar para outras coisas. E quando surgiu a oportunidade de fazer o concurso da Polícia Militar. E aí eu gostei da vida militar e aí saí do exército, passou um tempinho e aí consegui entrar na Polícia Militar. Então acho que o que me inspirou eram as histórias que meu pai contava, né? Depois de entrar lá, me identificar com o militarismo, né? Com a vida militar. Qual era o seu melhor amigo na infância? Eita, meu melhor amigo na infância. Meu melhor amigo na infância era meu pai. Era ele que me levava para pescar, jogava bola, né? E tantas outras brincadeiras que a gente inventava. Mas na rua a gente tinha alguns amigos. Lembro-me de um que se chama, na verdade, Ludemário. A gente morava vizinho, então era aquele amigo de eu ir para casa dele, ele ir para minha casa, a gente brincava, a gente brigava, mas a gente fazia as pazes também. Era um amigo de todas as horas. Esse era um dos que eu me recordo agora. Qual era o seu super-herói? Eita, lembrar dos super-heróis. Na época de Rodrigo, quando criança, os super-heróis eram Jiraiya, Changeman, Power Rangers. Mas eu gostava muito de um desenho chamado X-Men, que tinha lá um montão, era um grupo. Eu sei qual. Era um pouquinho mais antes do Apocalipse, tá? Mas tinha alguns, tinha o Wolverine, né? Tinha... Aquele homem que tem um óculos que solta um laser quando ele Isso, tira. me ajuda a lembrar o nome dele, porque já faz um tempão que eu assisti. A mulher que controla os raios. Ciclope, muito bem, Tempestade. Então esses eram um desenho que eu gostava de assistir. Como era a infância na sua época? Bem, assim, a gente fala na sua época, parece que faz muito tempo, né? Então assim, Rodrigo não é muito velho não, tá? Eu só tenho 32 anos de idade. E na minha época, a minha infância foi uma infância humilde, mas muito feliz, né? Eu não tinha tudo que eu queria, mas aquilo que eu tinha, eu era bem satisfeito, né? Então, era aquela infância de brincar na rua, até porque não tinha a violência que a gente tem hoje, né? Era a infância da gente ir passar um tempão na casa dos vizinhos, porque os pais confiavam uns nos outros. Era uma infância que, com algumas dificuldades na época, mas que me ensinaram muito. Por exemplo, lembro-me de todos os brinquedos que eu tinha quando era criança. Por quê? Porque eu esperava muito por aqueles brinquedos. E quando a gente conseguia ganhar aquele brinquedo, era dias e dias brincando com o mesmo brinquedo, né? Hoje não, hoje as crianças ganham um brinquedo agora, daqui a 10 minutos ganha outro e aquele já ficou esquecido, né? Então a infância teve algumas dificuldades, mas me ajudou muito hoje a ser quem eu sou hoje, né? Rodrigo, depois de 32 anos. Como era a escola na sua infância? Eita, gostei! Olha só, eu estudei numa escola chamada SESI, né? Onde
Você sabe qual é? Hoje ela não tem mais, tem só o prédio, né? Onde alguns pais que eram funcionários de empresas, né? Os filhos estudavam nessa escola e era bem interessante. Então na minha infância eu estudei nessa escola e tive a felicidade de vir estudar aqui, né? Na Única Master. Só que não tem esse nome, era Universidade da Criança. E também não funcionava nesse prédio, funcionava num prédio aqui próximo, mas era bem legal, era bem interessante. E uma coisa que me marcou a infância na minha escola, eu morava num bairro bem distante daqui, era um coletivo, era um ônibus, né, que passava buscando essas crianças que moravam nos bairros mais longe, e era uma animação só, era uma festa só pegar o coletivo. Hoje a gente tem os ônibus que levam para o IFRN, para outras escolas, tem os ônibus escolares, né? Mas aquele ônibus só tinha ele e a gente esperava ansioso para poder entrar naquele ônibus, né? Isso me marcou muito a minha infância, né? E a Única Master fez parte da minha infância, né? Então eu subo aqui essas escadas, eu passo aqui por esses coisas, eu olho ali naquele quadro de fotos, depois vocês vão lá ver se me encontram, tá? Bem pequenininho. Então fez parte da minha infância a escola, né? Então agradeço muito aos meus pais que com muito esforço, né, me mantiveram durante um bom tempo nessa escola e depois a gente saiu e vieram outras escolas. Você já morou em outra cidade além dessa? Não, só morei em Currais Novos, nasci, como diz a história, nasci e me criei em Currais Novos. Em outra escola? Se eu já estudei em outra escola? Já estudei no SESI, como eu já falei, né, estudei na Universidade da Criança, que hoje é a Única Master, e estudei numa escola chamada Instituto Vivaldo Pereira, IVP, né? Já eu, adolescente e jovem, terminei lá o ensino médio no IVP, mas sempre morei aqui na cidade de Currais Novos. Qual o nome dos seus pais e dos seus avós? Eita, o nome dos meus pais e dos meus avós. Meus pais, eles se chamam Osanã e Inês. Olha, a Sara conhece, tá? Os meus avós maternos, né, se chamam, eu até hoje chamo ela Vovó Bebel, né, que é Bernadette o nome dela, né? E o avô era o vovô Basto. Hoje a gente não tem mais o vovô Basto, né? Tem só a avó. E do lado do meu pai nós temos a vovó Emília, né? Que a gente sempre vai lá na casa dela, tomar a benção, tomar aquele café. E o vovô Manel, que também não está mais conosco, né? A gente só tem agora as duas vovós. Quando era pequeno, o que tornava você feliz? O que me tornava feliz era poder brincar com os meus pais, brincar com meu irmão, né? E a gente ter uma casa feliz. Na rua que a gente morava era uma rua pequena e a gente via alguns amigos que tinham alguns problemas em casa, né? Onde os pais não se davam muito bem. E na rua a gente se dava muito bem. Quando a gente ia cada um para sua casa, a gente conseguia perceber que alguns não queriam ir para casa por causa de alguns problemas que aconteciam lá. E na minha, eu ficava muito feliz porque lá não tinha problema, né? Então eu gostava muito de estar dentro de casa, brincando com os meus pais, mesmo depois de um dia de trabalho. Mas eles estavam ali, sentavam no chão, com um tapete como esse, fazia tarefa de casa e jogava conversa fora. Era bem legal. Qual brincadeira marcou mais a sua infância? Nós tínhamos algumas brincadeiras interessantes, tá? Nós tínhamos o futebol e uma coisa interessante, que no futebol, como a gente era meninos pobres e a gente não tinha lá muito dinheiro para comprar troféu, medalha, a gente fazia as nossas premiações e fazia os campeonatos. E aí de repente a gente ia nas serrarias, pegava lá um monte de madeira e a gente construía ali o troféu de primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí o campeonato se tornava mais legal, porque todo mundo queria o troféu mais bonito, né? Então isso me marcou muito na minha infância, o futebol de rua, na rua mesmo. A rua da gente não era calçada e aí todo mundo terminava o jogo, todo mundo sujo de poeira e era hora de tomar banho e dormir. Então era bem legal o jogo de futebol. Seus pais sempre apoiavam muito você? Sim, meus pais sempre me apoiaram, né? Então, mesmo durante a minha infância, por exemplo, eu participei do atletismo, que é um esporte, a gente vai ver daqui a pouquinho nas Olimpíadas, e aí eles sempre iam me deixar, sempre iam me pegar, né? Sempre estavam me apoiando quando eu viajava para outras cidades para competir. Então, tudo que a gente procurou fazer, a gente contou com o apoio dos nossos pais. Que bom. Você acredita em Deus? Sim, acredito. Acredito muito em Deus e acredito também no que a gente chama de palavra de Deus, a Bíblia, né? Então a gente acredita que Deus, ele deixou essa Bíblia, esse livro, né? E aí a gente procura observar, ler esse livro e tentar colocar em prática aquilo que ele nos ensina. E se todos nós
observássemos o que diz a Bíblia, nós seríamos pessoas bem melhores. O mundo seria, na verdade, bem melhor. O que é mais difícil na profissão do policial? Para mim, o que é mais difícil na profissão do policial é sair de casa, né, às vezes deixar a minha família em casa, para proteger outras famílias que a gente não sabe quem são, né? Então, uma experiência negativa na minha profissão é quando a gente tem que prender alguém que cometeu um erro e que de repente a mãe ou o pai fica chorando. Para mim, isso é o mais difícil, né? Porque naquela hora o pai e a mãe estão dizendo assim: opa, alguma coisa deu errado e o meu filho vai deixar de estar aqui comigo. Então, dói muito, né, ter que fazer isso, né? Mas faz parte da minha profissão, né? O nosso desejo seria que ninguém errasse e que ninguém precisasse ser preso. Mas essa é uma dificuldade que eu acho da minha profissão, é separar um filho do pai e da mãe. O que é que você gosta mais no seu trabalho? O que eu gosto mais no meu trabalho é ajudar as pessoas. Porque da mesma forma que a gente tira essas pessoas da rua que cometeram erros, a gente termina ajudando os outros, né? Por exemplo, alguém teve um negócio roubado, aí a gente vai lá e tira prende o ladrão e automaticamente devolve aquilo que a pessoa roubou àquela pessoa que tinha aquele negócio, que gostava, um tênis, um celular, qualquer coisa, e aquela pessoa fica muito agradecida, né? Então, assim, o que eu mais gosto da minha profissão é poder ajudar o outro, mesmo sem nem conhecer essa pessoa. Então isso é gratificante, né? A sua escola te ajudou muito na sua infância? Se a escola ajudou na minha infância, sim. Teve um papel fundamental, né? Na minha época, nós íamos para a escola porque gostávamos da escola, né? Não tinha tantos atrativos como a gente tem hoje. Não tinha internet, né? Não tinha esses parques maravilhosos que a gente tem nas escolas, mas era bem legal. Por quê? Porque era lá que a gente fazia novos amigos, era lá que a gente aprendia realmente a ler, a escrever, os conteúdos que vocês já estão aprendendo hoje. Então a escola, ela tem um papel fundamental para nos ajudar a crescermos, né? Para sermos homens e mulheres como um dia vocês vão ser, né? De bem, né? Porque a educação, ela faz a diferença, fez na minha vida e vai fazer, já faz na vida de cada um de vocês. Então a escola ajuda e muito. Nossa, é o meu sonho. Eita, é o meu maior sonho. Olha só, Léo, eu sou policial militar que entra na sala de aula para falar para os alunos que não podem usar drogas. Então o meu maior sonho seria ver uma sociedade mais justa, seria ver esse problema da droga não existir no nosso meio, né? Seria poder ver vocês crescendo e quando estiverem lá na frente, sendo os médicos, os advogados, os engenheiros, os policiais, os professores, olhar para trás e dizer assim: poxa, que bom que a educação chegou na minha vida e fez a diferença. Que bom que eu nunca precisei usar drogas para vencer na vida. Então o meu grande sonho é ver crianças como vocês nunca terem contato com as drogas. Por isso que a gente sai de casa todo dia levando mensagens para crianças do 3º ano, né, como você foi meu aluno, crianças do 5º ano, do 7º ano, para os pais, para todo mundo. Então todo dia a gente está nas escolas levando essa mensagem, tá? Então o meu maior sonho seria, eu acho que de todos os pais, de todo mundo, seria ver uma sociedade mais segura, sem esses problemas que a gente tem visto por aí, né? Então esse é o meu maior sonho. O que é que você gostava mais na sua infância? O que é que eu gostava mais na minha infância? Gostava demais de descobrir novas coisas. E a gente saía pela rua, a gente fazia brinquedo, a gente descobria novas brincadeiras. E olha que não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Google, a gente mesmo que criava. Então gostava demais de criar novas coisas quando era pequeno, quando era na minha infância, quando era criança. Qual era o nome da sua rua e por quê? Eita, o nome da minha rua, olha só, eu morava num bairro que os nomes das ruas eram nomes de riachos, né? Riachos que tinha aqui na nossa região, na região do Seridó e próximo a Currais Novos. Então na minha infância, o nome da minha rua ainda é assim, na verdade, aqui acolá eu passo lá, Rua Riacho Marcação, né? Lembro-me como fosse hoje, né? E o número era 88, né? A primeira casa que eu morei. Qual foi as escolas que você já deu aula? Em Currais Novos nós já demos aulas em todas as escolas, né? As particulares, né? Que a gente chama de escola privada, as escolas municipais e as estaduais também. Então já passamos já por todas as escolas. O
O que é o ProErd para você? Eita, o ProErd para mim é uma ferramenta muito importante, certo? Para que as crianças descubram que através da educação podem se manter longe das drogas e da violência. Podem se manter, acima de tudo, seguros. Porque quando você tem isso na sua cabeça, de que você não precisa disso, para mim, para os seus pais, para os seus professores, você já sabe como estar seguro, né? Então o ProErd é uma ferramenta para mim importantíssima. Qual era a profissão dos seus pais e se eles trabalhavam no mesmo trabalho ou separados? Vamos lá, eles trabalhavam em funções diferentes, né? Meu pai trabalhava numa siderúrgica que havia aqui na cidade de Currais Novos, né? Que trabalhava com ferro, com minério de ferro. Depois ele passou a ter outras profissões. E minha mãe, desde que me teve, ela era professora, né? Ela aposentou-se o ano passado, então passou mais de 30 anos em sala de aula. Ela era professora de quê? Professora de quê? Vamos lá, ela ensinava crianças até segundo ano, então o que a gente chama de professora polivalente. Então ela dava aula de todas as matérias, de todas as disciplinas, certo? Não era por área não, era de todas as disciplinas. E aí o ano passado, aí ela aposentou-se, mais de 30 anos em sala de aula, e aí agora chegou a hora dela dar uma descansada. Com essa sua vontade de construir novas coisas, você já imaginou como você seria se fosse um inventor? Se fosse um inventor? Eita, gostei da pergunta, olha só. A gente inventava um montão de coisas, principalmente brincadeiras, né? Principalmente brincadeiras. Então, talvez se na minha época, quando era criança, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de esforço, talvez a internet tivesse chegado mais cedo, né? Talvez a gente tivesse desenvolvido alguns jogos, talvez a gente tivesse desenvolvido alguns brinquedos, né? Que na época eram muito, digamos assim, artesanais, né? Hoje, na época a gente não tinha esses brinquedos sofisticados que a gente tem hoje, os jogos, os computadores, era tudo muito difícil. Então se a gente tivesse sido inventor na época, talvez a gente tivesse antecipado. Mas eu não me arrependo de ter vivido nessa época, de ter tido esses brinquedos artesanais, porque aí aquilo fazia com que a gente valorizasse ainda mais o brinquedo, porque a gente sabia que não podia quebrar, porque tinha dado muito trabalho para construir. Então a gente cuidava muito mais dos nossos brinquedos. Você se lembra quais são alguns nomes dos seus alunos que você já deu aula? Eita! São muitos os alunos, né? São muitos. Já passaram vários Joãos, já passaram várias Marias, várias Saras. A cada semestre, ou seja, a cada metade de ano, né? Eu como policial militar, como instrutor do ProErd, a gente tem mais ou menos 300 alunos. Então é muita gente. A gente junta aluno daqui da Única Master, de outras escolas, e quando a gente junta tudo, dá quase 300 alunos. Então a gente não grava muito bem. Então eu sei que tem muitos Paulos, muitos Robertos, muitos Ricardos e por aí vai. Seu pai e sua mãe já morreu? Não, graças a Deus eles ainda estão vivos, né? Hoje eles me dão um suporte muito grande. Eu tenho um filho, né, chamado Miguel, que também estuda aqui na escola, e às vezes que eu preciso trabalhar à tarde, por exemplo, eu deixo meu filho na casa dos meus pais, né? Ou na casa da minha sogra, que também é vovó dele, né? Então assim, graças a Deus eu ainda tenho meu papai e minha mamãe. Rodrigo, nós trouxemos um grande presente para você. E eu quero!